Lição número 4, 26 de abril de 2020. A iluminação espiritual do crente. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu sou o pastor Gaspar e estamos aqui na lição número 4 para explicar um pouquinho mais da palavra de Deus em relação a esse texto áureo. Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17. A verdade prática diz que a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. E é claro, nessa lição, vamos falar um pouquinho sobre a predestinação e sobre a eleição, já que a verdade prática diz que os eleitos irão receber como beneficência da grandeza de Deus, as riquezas que são conferidas somente para aqueles que foram eleitos. Eu sei que é um assunto muito controverso, causa realmente muita discordância ou discrepância entre estudiosos em relação à predestinação e eleição, que é citado aqui na nossa lição número 4 sobre a iluminação espiritual do crente. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Vocês que estão em casa, acompanhem a leitura bíblica em classe. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Pelo que diz, ouvindo ele também, a fé que é entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Porque a Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual sobre vós a excelente grandeza do seu poder sobre vós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, potestade e também domínio, e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu sobre a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Para você que está acompanhando em casa, essa é a leitura bíblica em classe. Se você está com a sua revista, você pode acompanhar justamente com ela, ou então através da Bíblia. E aqui vamos dar início à nossa lição, aqui número 4, fazendo então aqui sobre a introdução. Diz assim, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessória e confissão e louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão de nossa chamada e esperança divina, bem como entender a grandeza do poder de Deus. Só para lembrando que essa é a introdução da lição número 4, e aqui temos coisas muito importantes para falarmos sobre a eleição, sobre a predestinação, sobre as riquezas e também a iluminação do Espírito Santo. Só para a gente observar no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45, diz que então o Espírito Santo lhe abriu a mente para compreender as Escrituras. Essa é a verdadeira iluminação do Espírito Santo. Se procurarmos através da palavra de Deus, fazermos uma leitura diária e estudarmos, com certeza o Espírito Santo irá nos introduzir para o conhecimento, para a sabedoria e dos deleites da vontade de Deus. Todo aquele que crê na Bíblia, na Escritura Sagrada, e crê na manifestação e os dons espirituais que são concedidos pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, o mesmo que concedeu dons espirituais para os cristãos do século I, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, também é o mesmo que concede hoje, nesse exato momento, a você que crê na mensagem da palavra de Deus. Tratando então da introdução, tem um ponto aqui que vai trazer talvez
em muitas pessoas um tipo de contradição, entendendo que estamos lidando com mentes humanas, pessoas e cabeças pensantes. Vamos analisar a visão de Calvino e a visão de Armínio sobre a eleição e sobre a predestinação. A visão arminiana clássica, ela enfatiza que a Bíblia ensina a eleição e a predestinação que ocorrem pela presciência de Deus. Vamos entender uma coisa. O que é presciência de Deus? É o conhecimento antecipado das coisas que brevemente vão acontecer. Ou seja, Deus sabe de passado, presente e futuro. Mas só para lembrar uma coisa importante, não existe nem passado nem futuro para Deus. Tudo está no presente. Lembrando que Deus não vive no nosso tempo. Deus vive fora desse tempo. Ou seja, portanto, Deus vive na eternidade. Então, para Deus não existe tempo. Mas para a consciência e para a mente humana, ou seja, significa que a presciência de Deus é saber de forma antecipada o nosso futuro em relação à salvação e aqueles que irão para a perdição, ou seja, ao inferno. Observando dessa forma, os textos mais utilizados são os de Romanos, capítulo 8, versículo 29, e 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Então, essa interpretação, ela defende que Deus viu que ia crer e aqueles que iriam aceitar a Cristo, atendendo o chamado do Evangelho. Lembrando que isso é uma manifestação da declaração arminiana. Eles acreditam também que a salvação é unicamente pela graça e não considera os méritos humanos. Porém, a disposição em crer, bem como a própria fé, defende a vontade humana, ou seja, o livre-arbítrio. Portanto, aqui há uma defesa em um sinergismo entre a graça de Deus e o livre-arbítrio. Vamos entender o que é graça de Deus. É favor imerecido. Todos nós seremos salvos pela graça de Deus. Mas isso também tem a ver com o livre-arbítrio? Sim. Deus, quando concedeu o livre-arbítrio ao ser humano, deu a ele a condição e a escolha de saber o que ele quer para a sua vida, quer seja bem ou quer seja mal. É claro que o predeterminismo, a eleição, a predestinação, às vezes interfere no livre-arbítrio que Deus deu para o homem. Então, dentro desses pontos, vamos ver a seguir sobre a eleição e a predestinação do calvinismo e também do arminianismo. Eleição e predestinação no calvinismo, que é uma fonte de muitos defensores das Assembleias de Deus que creem, na verdade, nos pontos do calvinismo. Mas antes, quero lembrar a você que não estamos defendendo nem o calvinismo, muito menos o arminianismo. Nós defendemos a palavra de Deus, a Bíblia, como sendo ela é uma escritura divinamente inspirada e sagrada para os nossos corações. A posição calvinista lembra que quando Deus elegeu e predestinou aqueles que seriam seus, a sua bondade, justiça, integridade, ou talvez sua imparcialidade, sua santidade, sua sabedoria estava envolvida em todos esses aspectos. Ou seja, certamente Deus, em sua infinita misericórdia e conhecimento pleno, sábio e misericordioso, soube escolher melhor do que os homens escolheriam. Então, na verdade, é preciso admitir que a nossa limitação diante dos decretos de Deus, pois Ele predestinou todas as coisas de modo de que Ele é o autor de tudo isso aí, e a sua vontade está sobre todas as criaturas humanas. Mas só para a gente fazer uma observação, isso é um ponto de vista sobre a eleição e predestinação do calvinismo. Mas me deixa eu fazer aqui um ressalto sobre tudo isso aqui. Primeiro, Deus não escolheu homens para ser salvos e homens para serem condenados. Esse texto eu entendo que quando Calvino defendia isso a seu tempo, foi uma bênção para aquele povo ali no seu tempo. Mas no dia de hoje não pode ser a mesma coisa. E nós precisamos pensar com a nossa própria cabeça. Precisamos parar de usar simplesmente o que pensaram no século XV, século XVI. Isso não faz sentido. A Bíblia está aqui diante de nós para fazermos exercício dela. Sendo dessa forma, eu quero entender uma coisa. Talvez a visão de Calvino para muitos é a correta, mas nem sempre é dessa forma. Deus não escolheu ninguém para ser salvo e também não escolheu ninguém para ser condenado. Essa visão de predestinação de Calvino não confere com as Escrituras Sagradas. Por quê? Não confere. Primeiro detalhe, um dos atributos de Deus se chama justiça. Então, pela justiça de Deus, Ele não pode errar, Ele não pode ser injusto com alguém. Pense você aí que está ouvindo em casa.
Por quê? Deus escolheria você para ser salvo e a pessoa que está ao seu lado para ser condenado ao inferno. Isso não é preconceito? Isso não é racismo? Isso não é, na verdade, aquilo que a Bíblia diz que Deus ele não faz realmente distinção entre um e outro? Então vamos observar uma coisa. Deus não escolhe ninguém para a salvação. Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, dessa forma, esse ponto de vista do calvinismo, ele está errado, não está certo. Respeito àqueles que pensam que isso é verdade, mas eu fico me perguntando, se Deus realmente predestinou você que está me ouvindo para ser salvo, o que você está fazendo dentro da igreja? Por que você está indo à igreja? Se você foi predestinado à salvação, não faz sentido você continuar indo para a igreja. Por que você ainda prega o evangelho? Se as pessoas estão predestinadas a serem salvas. Não faz sentido isso. O sacrifício de Jesus na cruz foi para quê então? Para ele mostrar que aguentou aquelas dores? Não. O sacrifício de Jesus mostra que o homem é incapaz de ser salvo. E que Deus não predestinou ninguém a ser salvo. Mas Deus deu a liberdade do homem escolher através de Cristo sobre realmente a sua salvação. Vamos analisar alguns argumentos acerca da predestinação, também ainda por Calvino. Vamos entender que historicamente os argumentos acerca da predestinação, na visão calvinista, geralmente representa como argumento sobre as objeções arminianas. Deus foi injusto ao escolher algumas pessoas e reprovar outros? Observe bem essa pergunta. Vou repetir. Deus foi injusto ao escolher alguns e reprovar outros? Não. A Bíblia diz que todos os homens pecaram contra Deus, Romanos 3, do 9 ao 23. O que isso significa? Que não existe inocentes entre a raça humana, Salmo 143, o verso 2 explica tão claro. Deus jamais esteve em dívida com o homem, portanto, na sua soberania, ele decidiu salvar alguns, e isso não é injustiça. Lembre-se, eu estou falando de um ponto de vista calvinista. Então, eles, os calvinistas, não acreditam que Deus foi injusto ao escolher alguns para serem salvos e outros para condenados. Mas eu, porém, digo, no meu ponto de vista, se Deus fez isso, ele foi injusto. Então, Deus não é injusto, Deus não escolhe pessoas para serem salvas e outros para serem condenadas. O que faz você merecer Deus escolher você? Nada. Nada em você faz Deus escolher você para ser salvo. Isso se chama graça, favor imerecido. Os pecadores que são condenados à destruição eterna são por causa do seu próprio pecado. Então Deus é justo, ele não condenará nenhum inocente ao inferno. Isso é importante. Isso aí é apenas observando o ponto de vista de Calvino. Sobre a eleição, predestinação incondicionais que transformam os homens em robôs. Olhe para você, você é um robô? Não. A eleição e predestinação pela vontade e soberania incondicional de Deus não anula a liberdade e responsabilidade do homem. Se Deus simplesmente fizesse o homem para que ele fosse eleito e predestinado, ou simplesmente para ser santo dessa forma, então Deus seria um manipulador. Mas Deus não é manipulador. O que Deus fez foi conceder uma liberdade ao homem. Esse livre-arbítrio dá ao homem escolher o que ele quer fazer, se certo ou se errado. Sendo dessa forma, então entendemos que a eleição e predestinação incondicional transforma o homem em robô, e Deus jamais vai fazer isso. O homem peca e se deleita em seu próprio pecado. E a perversidade satisfaz a natureza caída e pecaminosa do homem. Ou seja, por causa disso, Jesus veio ao mundo para trazer luz. E dentro dessa luz, todos aqueles que entenderem Cristo como Salvador, aceitando a Ele, será salvo. Iluminação espiritual do crente. Primeiro tópico, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que o salvo precisa ser iluminado para compreender quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Primeiro vamos entender que tipo de vocação Paulo está explicando aqui e o que são essas riquezas da glória da sua herança. Essas riquezas da glória que o apóstolo Paulo está citando aqui nesse início do primeiro tópico, está se referindo, na verdade, aos galardões, às recompensas que nós iremos receber, é claro, se formos arrebatados
e, é claro, se formos participantes ainda das bodas do Cordeiro. Sendo dessa forma, essas são as riquezas que queremos receber. Por isso que Paulo fala que, às vezes, quando fazemos a obra de Deus com o coração voluntário, receberemos bênçãos nessa ou na outra vida. Em relação ao que o apóstolo Paulo fala também sobre a vocação daqueles que são chamados, lembrando, essa vocação que Paulo fala aqui, trata de um chamado para a obra de Deus, não é uma vocação para o chamado da salvação, isso não tem nada a ver com o outro. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Algumas pessoas pensam que esse versículo está se referindo à salvação. Não tem nada a ver com salvação. É um chamado ministerial, um chamado para aqueles que realmente fazem a obra de Deus. Por isso que Paulo falou na carta aos Efésios 4, que uns são chamados para apóstolos, outros são chamados para pastores, doutores, evangelistas, missionários e etc. Ou seja, isso é um chamado ministerial. Esses que recebem esse chamado são vocacionados, são preparados para isso. E com certeza o galardão é a recompensa de todos esses que trabalham para a obra de Deus. Analisando aqui sobre o tópico o primeiro item, diz assim, da seguinte forma: ação de graças e intercessão. O apóstolo Paulo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, lembrando que esses eleitos aqui, dentro do ponto de vista ao qual está inserido na nossa revista, são aqueles que vão herdar a salvação. Eu, particularmente, não usaria esse termo eleito, porque não concordo com isso, mas observando aqui a nossa revista, esses eleitos que Paulo fala são aqueles que irão herdar a salvação, por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como eleição, predestinação, filiação e dom do Espírito Santo. Apenas isso aqui, vamos ler desse primeiro tópico, o primeiro item. Não vai ser necessário continuarmos lendo os demais. Primeira coisa, vamos analisar sobre o que Paulo fala aqui, sobre a predestinação e a eleição, um problema muito complicado. E também sobre a filiação, aqueles que foram filiados a ser chamados filhos de Deus. Vamos observar. A eleição e predestinação, sendo incondicionais, significa que Deus fez acepção de pessoas. E se Deus fez a acepção de pessoa, Ele anula o ensino que Ele mesmo disse e deseja que todos sejam salvos. A eleição e predestinação incondicionais não contradizem as verdades bíblicas, pois se o homem vier a se arrepender, isso significa que ele alcançará a salvação. Então, a eleição e predestinação incondicional, do qual dizia João Calvino, eles acreditavam dessa forma. Porém, há um erro dizer que a eleição e a predestinação ela é incondicional. Por quê? Se ela é incondicional, não deveria ocorrer mudança. Vamos imaginar que Deus predestinou uma pessoa para ser condenada ao inferno. Quanto a isso, dentro do ponto de vista calvinismo, tudo bem. Mas vamos imaginar que essa pessoa foi predestinada a ir para o inferno, se arrependa e queira aceitar Cristo. O que vai fazer com essa pessoa? Então não faz sentido essa eleição e predestinação incondicional. Isso não tem base bíblica. Deus não predestinou ninguém para o inferno e nem outra pessoa para o céu. Então, a eleição e a predestinação incondicionais torna o nosso evangelismo inútil e desnecessário. Para que você vai perder tempo ensinando a palavra de Deus? Para que você vai pregar a palavra de Deus se aqueles que vão estar ouvindo já foram predestinados ao céu e ao inferno? Se uma pessoa foi predestinada ao céu, nada vai tirar a salvação dela. Então, não importa o tipo de pecado que ela venha cometer, ela vai ser salva. Essa é a teoria calvinista. Não está correta. Eu não estou dizendo que a de Armínio também está certa. Não é isso. Só estou mostrando dentro do ponto de vista bíblico que não condiz esse tipo de ensinamento. Então, tanto a eleição quanto a predestinação não estão corretos esse termo. E outra coisa aqui que Paulo fala sobre o espírito de sabedoria e de revelação. Eu vou ler para vocês aqui um texto bíblico, se você puder acompanhar aí na sua casa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 8, diz assim: porque a um pelo Espírito foi dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, operação de maravilhas, milagres, e outros dons de servir Espírito, e outro variedade de língua e interpretação de língua. Esses são, na verdade, o Espírito que Paulo está se referindo,
que dá sabedoria e revelação àqueles que o buscam. Todo aquele que buscar através do Espírito Santo irá receber os dons espirituais. E como que é possível conquistar esses dons espirituais? Primeiro, tendo uma vida regenerada. Talvez a lição aqui não faça um comentário sobre isso, mas eu gostaria de fazer para você. Não há uma vida como uma vida desconcertada, um crente mentiroso, enganador, um cínico, um dissimulado, ser cheio do Espírito Santo. Não faz sentido isso. Porque o Espírito Santo inundaria uma pessoa dessa? E onde está então a Bíblia que diz que devemos buscar a santidade e a paz para com todos? Porventura essas pessoas que vivem, como diz Paulo, enganando e sendo enganado, poderiam estar cheias do Espírito Santo? Poderiam estar cheias do Espírito Santo, como diz Paulo, uma árvore que não produz fruto algum? Já que o apóstolo Paulo falou na carta aos Gálatas, capítulo 5, se você que estiver em casa puder fazer essa leitura, do versículo 21 ao 23, onde ele fala que os frutos do Espírito são paz, longanimidade, amor, misericórdia, mansidão, domínio próprio. Onde está todas essas características nos crentes de hoje? Cadê a longanimidade das pessoas? E a mansidão, e o domínio próprio, e a temperança? Onde estão? E como pode uma pessoa estar cheia do Espírito Santo, hoje dentro da igreja, falando em línguas, sapateando, pulando no pé só, e quando sai fora da igreja, já não tem mais a mesma unção? Onde está o Espírito? O Espírito saiu dele? O Espírito somente quando está dentro do templo, e quando está fora não está mais? Onde está o Espírito Santo da vida desses mentirosos que estão dentro da igreja? Esses fornicadores, esses feiticeiros, caluniadores, onde eles estão? E onde está a presença do Espírito Santo? Neles. Não está. Pois se tivesse, teria uma vida regenerada, transformada pelo poder da palavra de Deus. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele disse que essa palavra, a Bíblia, ela é viva e ela é eficaz. Se ela é eficaz, significa que ela funciona. Ela funciona como? Ela transforma, ela dá vida, ela tira o pecado, ela anula toda a nossa iniquidade quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Isso sim é palavra de Deus. Então, observando agora, para você que está nos ouvindo, os principais argumentos da predestinação do arminianismo, já que eu falei sobre o calvinismo. Só para lembrar, nem todos os arminianistas assumem essas argumentações, mas no geral são o que defende a predestinação na visão arminiana. Vamos lá. Primeiro ponto de vista do arminiano. Se Deus predestinou alguns e reprovou outros simplesmente com base em sua vontade, então ele foi arbitrário. Você que está ouvindo, concorda com isso? Pergunte para você mesmo, por quê? Deus escolheu você, e a pessoa que está aí agora com você, Deus não escolheu ela. Agora, perguntando para você ainda, o que faz você ser escolhido por Deus e a outra pessoa não? Que mérito você tem para ser escolhido? Essa pergunta, a resposta é sua. Continuando, no ponto de vista arminianista, vamos lá. Então, nesse caso, se Deus agiu com injustiça quando resolveu conceder apenas algumas pessoas o dom da salvação, então, nesse caso, Deus foi injusto. Mas Deus não pode ser injusto. Então, um Deus que é amor, que fez o mundo, que está lá em João 3,16, que Deus amou esse mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, então, eu não consigo compreender onde está a predestinação disso aqui. E onde está a eleição? Não. Deus enviou o seu Filho com o seu grande amor para que todos aqueles que entendessem o seu estado miserável e pecaminoso que precisa de Jesus. Então, todos aqueles que aceitarem Jesus crendo na salvação, esses sim poderemos usar o termo que eu não concordo, eleitos para a salvação. Mas esse ponto de vista de Armínio, eu concordo com ele, pois Deus não reprovou ninguém simplesmente pela sua vontade. A vontade de Deus, como diz a Bíblia, é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas Deus não faz com que o homem se torne um escravo. Deus determina que o homem escolha por sua própria vontade se ele quer ser salvo ou não. Segundo ponto de vista, ou segunda argumentação arminianista, se a eleição e predestinação não fosse pela presciência divina, então os homens seriam autômatos. O que seria isso? Robôs. Em outras palavras, as pessoas seriam
robôs pré-programados. Então não amaria a Deus de boa, espontânea e livre vontade. Pense nisso. Pense um pouquinho. Então, a presciência de Deus, de conhecer o que vai acontecer no futuro, não quer dizer que Ele predestinou ninguém. Não, de forma alguma. O que Deus sabe é que eu, que estou falando com você agora, não sei o que vai acontecer comigo em alguns minutos, e muito menos amanhã. Se serei salvo ou não. A vontade é que seja salvo. Mas Deus, Ele sabe. Então não é pelo fato de Deus saber o futuro que Ele predestinou alguns. Não. De forma alguma, Deus não predestinou ninguém realmente para ser salvo e ninguém para ser condenado. Sendo dessa forma, eu quero aqui analisar agora no item 2 do tópico 1 aqui da nossa revista, que diz o seguinte: a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede pelo Espírito Santo que ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança de sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer a profunda espiritualidade e os privilégios de serem vocacionados. Lembrando aqui, esperança e vocação. O que é vocação? É chamado. O que é chamado? É uma escolha para um trabalho específico. Não podemos usar essa vocação para a salvação, de maneira alguma. Pois, como eu acabei de falar, Deus não escolheu ninguém para ser salvo e ninguém para ser condenado. Então, dessa forma, Deus nos deu o livre-arbítrio para poder escolher o que devemos fazer ou não. Dando continuidade ao tópico 1, ao item 3, as riquezas da glória da herança. Na oração, o apóstolo Paulo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Vamos observar que a expressão herança enfatiza realmente que Deus deu àqueles que vão herdar a salvação. Aqui na nossa revista, aos eleitos. Vamos observar aqui, sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então vamos lá. Dentro desse ponto de vista, Paulo ele deixa claro que as riquezas da glória da herança são para aqueles crentes que irão ser arrebatados, que serão participantes das bodas do Cordeiro, ou seja, participarão da igreja glorificada, da igreja santa, da igreja arrebatada nas bodas do Cordeiro. Porém, vamos analisar o seguinte: como Arminio estava utilizando ali dentro dos seus argumentos sobre dizemos que a predestinação e a eleição não condicional significa que Deus, então, ele teria feito uma acepção de pessoas, certo? Certo, dentro do ponto de vista de Calvino, sim, Deus fez acepção de pessoa. Mas eu concordo nesse ponto com Arminio, pois Deus não faz acepção de pessoa, como diz a própria Bíblia. O que Deus faz é deixar o homem escolher por conta própria o que ele quer fazer. E isso aí é importante para compreendermos que a eleição e a predestinação não faz parte da vida do cristão, pois ele tem um livre-arbítrio e ele escolhe se quer servir a Deus ou não. Voltando aqui para entender sobre as bodas do Cordeiro, vamos compreender o seguinte: o que é as bodas do Cordeiro? Vamos entender uma coisa: na verdade, digamos que a festa da coroação, de galardoamento, assim dizer. Vamos imaginar uma corrida, como a de São Silvestre, onde as pessoas ali, milhares de pessoas, participam daquela corrida e apenas alguns chegam ali ocupando os primeiros lugares. O que ocorre? Aqueles primeiros vão receber prêmio, coroa e também medalha. Dessa forma, significa que esses que vão ser eleitos, que serão salvos dentro do ponto de vista da nossa revista, eles vão alcançar as suas premiações, os seus galardões nas bodas do Cordeiro. Então isso sim é o que Paulo chama de herança preparada desde a fundação do mundo. O próprio Paulo disse lá em Timóteo que ele já estava pronto, já estava preparado para receber sua coroa de glória. O que Paulo estava dizendo? Que ele tinha certeza da sua salvação e encontraria com a igreja arrebatada, com os crentes salvos, onde também receberia do seu galardão. Analisando agora dentro da nossa revista aqui, o segundo tópico sobre o excelente grandeza e a força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode deter. Em sua carta, Paulo
se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Vamos entender aí sobre o poder divino. Você já ouviu falar sobre muitas palavras, e entre delas aquelas que nós classificamos como atributos de Deus. Dentro desses atributos temos a palavra soberania. O que é soberania? Deus está acima de todos. Deus tem o controle sobre tudo. E o que significa isso? A soberania de Deus é o poder dele em ação. E tendo Deus esse poder sobre tudo, dentro da sua soberania, ele pode simplesmente executar aquilo que ele bem quiser. Mas vale lembrar que mesmo Deus tendo todo esse poder para executar o que ele quiser, Deus não interfere no livre-arbítrio do homem. O que Deus concedeu para toda a humanidade, a princípio, que isso nós chamamos de livre-arbítrio, Deus não interfere, pois se Deus quisesse interferir, ninguém seria condenado ao inferno. Então Deus interferia e todos seriam salvos, mas Deus não faz isso. Por que ele não faz isso? Para ele não ser injusto com outros. Porque se Deus interferiu na vida de A para evitar de ele ir para o inferno, então por que Deus deixou B ir para o inferno? Então, nesse caso, o poder de Deus é divino. Por que é divino? Porque Deus tem um controle sobre tudo e pode simplesmente fazer tudo. Outra palavrinha que está aqui inserida no tópico 2 do item 1 é sobre a palavra dunamis, que também significa poder. Se você analisar na carta de Paulo aos Romanos, Paulo fala dizendo que desceria sobre vós, a igreja que estava inserida em Roma, um poder, o dunamis, do Espírito Santo. E esse poder, que é o poder do Espírito Santo, era para quê? Para que eles propagassem a expansão do Evangelho. Só que, infelizmente, se partirmos do ponto de vista calvinista, de que todos já são predestinados e eleitos para a salvação, não faz sentido, porque Deus derramou do seu Espírito Santo em Atos 2. Eu não consigo compreender. Se o próprio Jesus disse, ficai até que do alto seja revestido de poder. Tópico 2, item 2. A força do poder divino. Na sentença, segunda operação da força do seu poder, o apóstolo Paulo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeira palavra, operação, que é a tradução de energia, que significa eficácia, e o poder em atividade. Segunda expressão é força, que vem do termo kratos, que significa intensidade. E, finalmente, ichos, que indica o poder inerente de Deus. Analisando esses 3 conceitos, vamos estar aqui sobre a força do poder de Deus. Analise uma coisa, você que está assistindo. Quando observamos no capítulo 5 do livro do Apocalipse, quando João estava chorando bastante e todos os anciãos estavam ali prostrados e frustrados ao mesmo tempo, João vê que ninguém era digno de abrir aquele livro e desatar o selo. Isso conota uma coisa: alguém que tinha realmente poder divino precisava abrir aquele livro. Então, você percebe que a metamorfose que ocorre no céu, quando o cordeiro que vem se aproximando com a aparência de morto, mas estando vivo, ele se transforma em leão. E aí esse cordeiro é Jesus. E aí, pelo seu poder, pela sua graça, ele abre aquele livro. Isso mostra o quê? O poder divino. Quando Jesus ressuscitou em Mateus 28, ele diz, agora é me dado todo o poder nos céus e também na terra. Tratando do poder divino, vamos tentar analisar, voltando um pouquinho ao Antigo Testamento, no capítulo 18, ali do livro de Gênesis, quando Abraão estava na sua tenda com Sarai e lhe aparecem 3 anjos. E é claro que vou usar o termo aqui, uma teofania, quando um daquele anjo fica na tenda com Abraão e 2 dele vai visitar Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim. E analisando dessa forma, aquele anjo que fica ali com Abraão, ele fala para Abraão que ele teria um filho. E é claro que Sara, dentro da tenda, riu. Mas eu quero só fazer uma observação, o que é poder divino, para você compreender. Primeiro, será que Sara, ela deu uma risada, às vezes, como nós fazemos, quando achamos algo engraçado? Não. Tanto é verdade isso se chama estudo da Bíblia. Tanto é verdade que quando Jesus pergunta àquele anjo, tá, dentro da teofania é o próprio Cristo, isso mostra o poder de Jesus quando ele fala assim, o poder que tinha antes da fundação do mundo. Entenda bem. Então, quando Jesus, na teofania daquele anjo, fala para Sara, Sara, por que riste? Ela disse, não ri.
Então, será que houve uma contradição quando Sara diz para desmentir o anjo? Não. É que Sara, de fato, não viu de verdade. O que ocorreu ali foi a presença de um poder divino. Como? E qual? Primeiro, aquele anjo não era simplesmente um anjo. Aquele anjo da teofania, que aparece na sua Bíblia, com uma expressão em maiúsculo, o anjo do Senhor, era o próprio Cristo. Jesus falou para Sara que ela riu, e ela disse que não riu. E, de fato, Sara não riu. Então, a Bíblia mentiu de maneira alguma. A risada que Jesus se referiu foi a dúvida que Sara teve no seu coração. Se você observar o Salmo 139, vai perceber que o Senhor sonda mente e coração. Aí você entende que o próprio Senhor, que fala no Salmo 139, é o mesmo Senhor que está em Gênesis 18, quando fala para Saraí que ela duvidou em seu coração. Isso é a força do poder divino. Então, aquele anjo dentro da teofania, que é Jesus, disse que ela teria um filho, e o filho nasceu, que é Isaac, que você conhece. Observe bem um outro fato impressionante sobre a força do poder divino. Quando observamos a oração de Josué, você que está aí nos assistindo em sua casa, observe uma coisa lá no livro de Josué, no capítulo 10. Veja a seguinte questão. Diz que Josué estava numa terrível batalha, de repente ele faz uma oração a Deus, pedindo para que o sol parasse. Talvez você que está ouvindo fale, realmente Deus fez um milagre. Sim, mas qual milagre Deus fez? Primeira questão, se trata da força do poder divino. Observe uma coisa, o sol ele não se movimenta. Esse ditado que você ouve todos os dias, o sol nascendo ou se pondo, isso é apenas, digamos que uma palavra idiomática, ou seja, uma força de expressão. O sol não nasce e não se põe. O sol não se movimenta, ele gira em torno de si mesmo. É claro que no tempo de Josué, no Antigo Testamento, os povos acreditavam que o sol realmente nascia e se ponhava no fim da tarde. Não é verdade. O sol gira em torno de si mesmo. E o que acontece aqui é que a força do poder divino é tão extraordinária que na oração de Josué, mesmo ele não pedindo da maneira correta, olha só o que Jesus falou, que o nosso Espírito, com gemidos inexprimíveis através do Espírito Santo, pede aquilo que convém. Ele fez uma oração pedindo para que o sol parasse, mas o Espírito Santo levou a palavra correta para que Jesus fizesse um milagre pela força do seu poder. Observe bem um fato aqui. Ele orou para o sol parar, o sol já está parado. Então eu pergunto, o que foi que parou então para eles vencerem? Detalhe. Toda a nossa Via Láctea, que nós conhecemos, onde existe um Sol e Lua, onde estão os planetas, que é uma parte imensa, digamos, do cosmos, que é do universo, entendemos que o Sol e a Lua e os planetas, eles giram em torno do Sol. Então, dentro da visão de Josué, como os povos antigos entendiam que o Sol é que realmente parava e o Sol não parou, então o que foi que aconteceu aqui? O milagre foi muito maior. Dentro do ponto de vista científico, é impossível que a Terra pare, mas o que Jesus fez, pela força do seu poder, foi parar a Terra e toda a Via Láctea. Para quê? Porque a oração de Josué precisava ser respondida. Então, quando a Terra para, dá a impressão para Josué que o Sol parou ao meio-dia. Na verdade, não foi o Sol, foi a Terra. Cientificamente, é impossível a Terra parar. Mas eu não estou falando de ciência, estou falando do poder divino de Cristo. E é isso que Paulo estava tentando dizer sobre os dons sobrenaturais, que é aqueles que creem no poder divino e na operação do Espírito Santo de Deus. Continuando aqui no tópico 3, o item 3, que fala sobre Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia. Significa que Cristo foi exaltado acima de tudo, se chama de eminência, do bem e do mal, ou qualquer título que se pode conferir a alguém no passado ou até mesmo no futuro. O que o apóstolo Paulo estava tentando explicar aos seus discípulos e à igreja cristã e a todos que viviam a seu tempo sobre a necessidade de compreender
que o nome de Jesus está acima de todo nome. E é claro que Paulo estava colocando em evidência foi que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, além de ser Ele, o Filho de Deus, além de ser Jesus, que resgatou toda a humanidade da maldição, como está escrito em Gálatas 5 e também em Deuteronômio, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então Paulo está dizendo que Cristo se fez de maldito, levando os nossos pecados, as nossas culpas e todas as nossas transgressões e também iniquidade. Paulo enfatiza dizendo que por causa disso, Cristo, ao chegar à cruz, ao vencer a morte, ao vencer realmente toda aquela dificuldade, a pressão psicológica, que naquele momento ele venceria através da morte e através da sua santidade, já que o mesmo apóstolo Paulo, ele enfatiza dizendo que o primeiro Adão pecou pela desobediência, já o segundo Adão, que é Cristo, esse venceu a morte e venceu também o pecado. Só para observarmos um ponto aqui muito importante: quando o primeiro Adão foi feito sem pecado, foi feito um varão perfeito. Da mesma forma que Jesus Cristo, quando foi gerado no ventre de Maria, também um varão perfeito e sem pecado. Só que Adão desobedeceu a Deus ainda lá no Éden. Segundo o ponto de vista do profeta messiânico, o profeta Isaías, lá no capítulo 11, versículo 2 e 3, quando diz que desceria sobre Jesus os 7 Espíritos do Senhor. E no versículo 3 do capítulo 11 do profeta Isaías, Jesus realmente ele dá uma ênfase muito grande ao escolher o 7º Espírito, que é o Espírito do temor. Embora muitas pessoas achem que temer é realmente ficar com medo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, o que Jesus demonstrou, na verdade, foi que ao escolher, temor significa obediência. Então Jesus escolhe dos 7 espíritos em obedecer a Deus. Isso mostra que Adão também poderia ter escolhido obedecer a Deus, mas infelizmente, devido ali, vamos dizer que a insistência de Satanás através de Eva e através realmente da concupiscência cegou os olhos de Adão e de Eva, e ele realmente cedeu ao pecado. Porém, Jesus, o homem perfeito, segundo o ponto de vista do apóstolo Paulo, o varão perfeito, Jesus, segundo a carne, ele venceu, na verdade, o pecado. Então, Jesus, quando estava no Getsêmanis, lá no Monte das Oliveiras, e ele começa a jorrar gotas de sangue pelo processo da hematidrose, a gente percebe uma coisa: o quê? Percebemos então que naquele momento Jesus ele escolheu obedecer à voz de Deus quando ele disse pela 4ª vez: passa de mim esse cálice. E depois, em seguida, ele fala dizendo que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ali, Jesus já estava conquistando um nome acima sobre todo nome, como o apóstolo Paulo, ele tenta demonstrar sobre o triunfo, na verdade, do nome de Cristo, pela igreja que é herdeira do nome de Cristo, e todos aqueles que hão de herdar a salvação. Então, por causa disso, em Mateus 28, Jesus disse: quando ressuscita, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Isso é o triunfo que Paulo exalta, dizendo que, de sobremaneira, o nome de Jesus foi exaltado sobre todo o principado e toda a potestade. Anjos, demônios, todos eles têm que respeitar ao nome de Jesus. Isso é verdade, que até hoje, qualquer mal que venha acontecer, mesmo que seja por uma atuação maligna ou demoníaca, tem que haver de fato a permissão de Jesus. Fato é demonstrado que quando Jesus expulsa aqueles demônios, aquela legião do jovem Gadareno, os demônios pedem autorização para entrar nos porcos, e aí cai naquele grande precipício. Dessa forma, Paulo exalta dizendo que o nome de Jesus é sim um nome sobre todo o nome. Lembrando ainda, no livro do Apocalipse, capítulo 5, quando Jesus ele abre o livro selado com 7 selos, você observa que ninguém era digno, nem nos céus, nem na terra, somente um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, que realmente é digno de abrir o livro e desatar o selo. Então Paulo, ele de uma certa forma, ele acalma a igreja para que ela confie no nome de Jesus, porque esse nome é dado todo poder. E o próprio Jesus disse que quando orares a Deus e pedir no nome de Jesus, crendo, vos será concedido. Fazendo a conclusão da nossa lição número 4, diz que, embevecido com as bênçãos espirituais, o apóstolo Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. Essa atitude que deve ser seguida por todos os salvos, ou todos aqueles que irão
herdar a salvação. Dessa forma, observamos que é uma grande necessidade de todo cristão ele ter realmente o Espírito Santo e também continuar buscando os dons espirituais. Os dons espirituais não é para enriquecermos ou para ficar famoso nem conhecido, não é. Os dons espirituais que foi concedido pelo Espírito Santo, se analisarmos a Bíblia, a forma hermenêutica da exegese bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos perceber que quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que estavam reunidos, eles foram cheios do Espírito Santo para quê? Para pregar o Evangelho. Então, só para a gente resumir, se a eleição, a predestinação realmente for verdadeira, então não faz sentido sermos cheios do Espírito Santo ou mesmo continuar pregando o Evangelho, porque quem já está perdido, já está perdido. Quem está salvo não perderá a sua salvação. Então, eu particularmente não creio nisso, creio no sacrifício vicário de Jesus, creio, na verdade, na vitória de Cristo sobre a morte para ele e para toda a igreja que almeja alcançar os céus. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus, a Thaís, Givaldo, o pastor Edson e todos aí que estão em casa acompanhando. Que Deus abençoe de forma gloriosa ao nome de Jesus.